Capítulo 225 Geo Dragão Zumbi. Todos se prepararam secretamente, e discretamente esgueiraram-se para longe do acampamento. Eles só tinham uma relação de cooperação com a família do Selo de Jade e Nili não queria que suas atividades ficassem excessivamente restritas. A entrada para o primeiro nível da Terra das 9 Camadas da Morte era longa e sinuosa com um denso nevoeiro. Tudo estava envolto por aquele nevoeiro denso, o que tornava impossível enxergar. Ocasionalmente, as sombras de algumas pessoas foram vistas andando sobre o caminho estreito, indo mais fundo no nevoeiro. Dentro do nevoeiro, Nili poderia periodicamente sentir as auras de morte à deriva em direção a ele em um vento inexistente. O chão estava cheio de ossos e armas e armaduras danificadas. Muitos tinham sofrido corrosão pesada ao longo do tempo. Um toque casual poderia reduzi-las a cinzas. Sentindo a aura de morte terrível, todo mundo estremeceu. Felizmente, há um monte de gente aqui. Lupial se encolheu. Este reino não era adequado para os seres humanos. Ao longo do caminho, eles ocasionalmente passaram por outros grupos de pessoas, o que diminuiu o seu nervosismo. Aqueles que tinham vindo aqui eram guerreiros das várias famílias do reino do submundo. A maioria eram pelo menos rank ouro negro, com alguns rank lendário. Especialistas de rank divino não se incomodariam de vir para a primeira camada da Terra da Morte. Ao entrar no nevoeiro opaco, seus arredores de repente flutuarão. As figuras em movimento dos guerreiros das várias famílias de repente desapareceu. O que está acontecendo? Por que essas pessoas desaparecerão? Duzi perguntou curioso. Ezion e os outros também não poderiam deixar de mostrar a curiosidade em seus olhos. Essas pessoas estavam apenas a dezenas de metros de distância. Por que de repente desaparecerão? Nili franziu as sobrancelhas e urgentemente disse: sigam-me de perto. Alguém colocou uma névoa do enganador sobre esta área, o que faz com que as pessoas facilmente percam o seu caminho. A névoa do enganador normalmente tem a duração de um dia inteiro antes de se dissipar, mas eu acho que este nevoeiro tem cerca de 1 hora ou mais antes de evaporar. Se você se perder, então vamos nos reunir novamente quando a névoa ficar limpa. Logo após essas palavras saírem da boca de Nili, ele olhou em volta e percebeu que Lupial e Xiaoshui já estavam longe de serem vistos. Depois disso, foi Duzi, em seguida, Duanjian. As pessoas ao redor desapareceram um após o outro. Nili rapidamente agarrou a mão de Ezion e pegou Xiaoninger. No entanto, sua silhueta já tinha desaparecido na névoa. Quando o nevoeiro em volta flutuou novamente, Yuan pensou ter visto alguma coisa e saiu também. Ninger! Nili gritou, no entanto, Xiaoninger já tinha ido. Onde estão Ninger e o resto? Perguntou Ezion com um tom de nervosismo e preocupação. Vai ficar tudo bem. Eles podem ter se perdido longe de nós, mas nossos reinos da alma já formaram a matriz da alma, por isso, devemos ser capazes de sentir sua presença. Nili brevemente estendeu seus sentidos antes de dizer: nós vamos nos encontrar eventualmente. Tendo a mão agarrada por Nili, Ezion não podia deixar de ficar ligeiramente vermelha. No entanto, ela não se atreveu a soltá-lo, porque sabia que a névoa do enganador iria separá-los se eles permitissem que suas guardas abaixassem por um momento. Ela nunca imaginou que iria se tornar subitamente a noiva de Nili, ainda sentia um pouco de desconforto com seu novo título. Nili levou Ezion fora do alcance do nevoeiro.
tendo atravessando através da névoa densa durante horas, Nili e Eziun finalmente conseguiram sair. Embora eles pudessem sentir que os outros não estavam longe da sua localização, eles sabiam que encontrá-los não seria uma tarefa fácil. Depois de sair do nevoeiro, Nili viu muitas figuras longe, subindo e roçando o chão como raios de luz escarlate. Uma onda de auras misteriosas e majestosas foi se espalhando por todo o seu entorno e ele podia sentir que ela continha uma quantidade incalculável de pura energia. Um pensamento surgiu no coração de Nili. Este poderia ser o sinal de algum tesouro nascendo. Siga-me, disse Nili para Eziun quando ele deslizou para frente. Eziun seguiu atrás Nili enquanto os dois voaram para a cena distante. Antes deles havia um enorme lago com água barrenta. No entanto, parecia haver algo escondido em suas profundezas, enquanto os raios escarlates penetravam na água do lago enlameada e saíam novamente. Apenas sentir a aura dentro iria dar aos outros uma sensação relaxante. O objeto no lago, obviamente, tinha atraído a cobiça de inúmeros outros. Os peritos das várias famílias foram reunidos na beira do lago, tentando contestar o tesouro no lago. No entanto, ninguém se atreveu a entrar. Esta não foi a primeira vez que muitos deles tinham vindo aqui. Embora a primeira parte da Terra das 9 Camadas da Morte fosse bastante segura, muitos lugares ainda tinha perigo à espreita. Especialmente no lago, ninguém sabia o que estava escondido nesse abismo. O tesouro no lago deve ter atraído a cobiça de muitos. Eu nunca pensei que a primeira camada da Terra-morte teria algo escondido nela. Essa energia pura é definitivamente algo poderoso. Em torno da borda do lago, centenas de guerreiros já haviam se reunido mantendo a guarda um contra o outro. Uma vez que o tesouro nasceu, não iria ser uma luta sangrenta por ele. Quem se atreve a entrar no lago e pescá-lo? Um dos jovens mestres bem vestidos franziu as sobrancelhas. Não havia qualquer significado em esperar na borda do lago para alguma coisa vir à tona. Jovem mestre, acabo de recordar algo. No passado, havia lendas sobre este lago abrigar algum tesouro. Alguns anos atrás, este lugar de repente floresceu com luzes vermelhas, mas elas desapareceram muito rapidamente. Posteriormente, vários guerreiros rank divino vieram para investigar este assunto, mas não encontraram nada, então a investigação foi abandonada, disse um dos servos que estão ao lado do homem blindado de prata, com respeito. O jovem mestre bem vestido franziu as sobrancelhas por um breve momento. Quem sabia quando o tesouro dentro do lago iria se esconder novamente? Suas chances eram passageiras. O jovem mestre tentou agarrar com a mão direita, levantou o servo, e atirou-o para dentro do lago. Aquele servo era um guerreiro rancouro negro, mas ele tinha sido apanhado e levantado como um pássaro bebê. Vá lá e pesque-o para mim. O jovem mestre bem vestido encomendou com uma fria arrogância. O servo que tinha sido jogado no lago não se atreveu a se rebelar. Em vez disso, ele mergulhou na água e começou sua busca. Ele gradualmente desapareceu na água do lago lamacento. De repente, ondulações violentas apareceram em toda a superfície do lago. Um momento depois, uma densa nuvem de sangue flutuou. Ao ver esta cena, os rostos de todos ficaram medonhamente pálidos. Havia algo terrível escondido no lago e provavelmente se livrou do pobre servo. O rosto do jovem mestre bem vestido também ficou mais frio.
Perder um de seus homens e receber nada em troca tinha escurecido seu humor. A multidão se distanciou um pouco do jovem mestre bem vestido, cada um temendo ser o próximo projetado. Quem é aquele homem? Você nem sabe quem ele é. Ele é Kang Ming da família da alma alada. Ele tem a reputação de ser o gênio número 1 em todo o reino do submundo. Então ele que é Kang Ming? Todos tinham medo escrito em seus rostos. Kang Ming era digno de ser conhecido como o gênio número 1 do reino do submundo por ter atingido o auge do rank lendário em uma idade jovem. Disse que ele tinha vindo preparado desta vez, tentando se tornar o sucessor do mestre do reino do submundo. Não muito longe de Kang Ming, várias figuras levantaram-se orgulhosamente, cada uma com uma aura comparável à de Kang Ming. Originalmente, as pessoas deste nível não teriam vindo a tal lugar. No entanto, ainda havia 3 dias até a 7ª camada se abrir, e a maioria deles estava entediado de esperar. Para passar o tempo, eles vieram para a Terra da Morte passear. Eles nunca imaginaram que iriam encontrar este tesouro escarlate por acaso. Olhando para os guerreiros das várias famílias, o elegante rosto de Ezion expressou aversão, especialmente para Kang Ming que tratou a vida humana como sujeira. Comparado com ele, mesmo aqueles na Cidade da Glória parecerão de bom coração. Além da família sagrada e alguns outros, as pessoas não costumam matar uns aos outros. Embora todo mundo estivesse cobiçando o tesouro no lago, ninguém se atrevia a ir para baixo. De repente, uma voz clara soou de longe enquanto sorria: Irmão Kang Ming, por que não vamos os dois para baixo e pescamos o tesouro? Quanto à distribuição do tesouro, vamos decidir isso depois. O único que falou foi um jovem delicado em torno de 16 a 17 anos de idade. Ele usava roupas brancas e brilhantes muito luxuosas, e parecia muito orgulhoso por isso. Suas roupas esvoaçavam ao vento enquanto ele exibia um sorriso tranquilo e uma atitude despreocupada. Quem é aquele homem? Mui da família refinadora da alma, ele também era um supergênio. Ele esteve isolado em sua formação durante muitos anos e não foi muito visto no mundo exterior desde que ele era jovem. A maioria das pessoas não tem ideia de até que ponto seu cultivo chegou. As discussões na multidão foram todas ouvidas por Nili. Ambos Mui e Kang Ming eram de famílias superiores no reino do submundo. Parecia que o número de pessoas que chegaram após este tesouro foi muito alta. Ao ouvir as palavras de Mui, Kang Ming riu e disse: Uma vez que você disse isso, por que não tentar? Embora ele não tenha ideia do que estava escondido nas profundezas do lago, ele não tinha medo. Ele tinha a armadura tesouro que tem sido transmitida através de sua família, de modo que naturalmente, não seria fraca. Asterisco plop. Asterisco asterisco plop. Asterisco asterisco plop. Asterisco. Kang Ming, Mui e outros 4 guerreiros saltaram para dentro do lago. Além desses 6, ninguém mais se atreveu a acompanhar. Aqueles guerreiros que estão na borda do lago sentiram seu couro cabeludo ficando dormente só de olhar para a água do lago lamacento. Afinal de contas, essa era a terra das 9 camadas da morte com muitas áreas inexploradas. Quem sabe se uma criatura terrível se esconde dentro? Logo após os 6 guerreiros entrarem, colunas de água surgiram do lago em direção ao céu. Um som de batida foi ouvido a partir do fundo do lago, uma luta intensa deve estar acontecendo. De repente, uma enorme fera demônio correu para fora do lago,
emitindo urros furiosos enquanto ela voava para o céu. Em sua testa, uma pérola incorporada emitia um brilho escarlate. Esta besta demônio se assemelhava um pouco a um lagarto, com escamas negras cobrindo todo o seu corpo. Apesar de seus 4 membros serem estranhamente curtos, ela tinha uma longa cauda de dezenas de metros de comprimento, e lançou uma aura terrível de morte a partir de seu corpo. Vendo esta cena, todos perto da margem do lago estavam assustados, a ponto de suas expressões se alterarem enquanto eles gritaram de surpresa. Isso é, o Geodragão Zumbi. Asterisco. Rápido, corra. A multidão de mais de 100 pessoas que estava de pé à beira do lago imediatamente se espalhou como pássaros, deixando para trás apenas aqueles que estavam preparados para lutar. O que é um Geodragão Zumbi? Ezion perguntou por curiosidade. Embora eles estivessem muito longe, ela ainda conseguia distinguir claramente as características da besta demônio. O Geodragão Zumbi é uma besta demônio do tipo cobra, nascido de uma montanha de milhares de cadáveres. Eles crescem devorando o poder deixado para trás pelos cadáveres, então se transformam em uma criatura com inteligência. Todos os Geodragão Zumbi totalmente formados, têm força rank lendário. Depois de cada milênio, o Geodragão se tornará mais forte em um nível. Ao chegar a 10.000 anos, se tornará uma existência que poderia rivalizar com os deuses espirituais.